Descobri que ele me traiu com minha melhor amiga, e o motivo era ainda mais cruel. Eu nunca imaginei que o calor de Belém pudesse ser tão sufocante quanto foi naquela tarde de terça-feira, quando o céu parecia uma tampa de panela de pressão prestes a explodir sobre as mangueiras da cidade. O ar estava parado, carregado com aquele cheiro de chuva que nunca chegava para refrescar, e o suor escorria pelas minhas têmporas enquanto eu subia as escadas do prédio antigo onde o Lucas morava, no bairro do Reduto. Eu carregava uma sacola com 6 latas de cerveja gelada e um pacote de castanhas que eu tinha comprado no Ver o Peso, pensando que faria uma surpresa para comemorar os nossos 3 anos de namoro. Naquele momento, eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo, lembrando de como ele tinha segurado a minha mão na noite anterior e dito que eu era o seu porto seguro, a única coisa real em uma vida cheia de incertezas. Eu bati na porta 3 vezes, mas ninguém atendeu, embora o som do ventilador de teto estivesse no máximo, aquele nheco-nheco constante que ele nunca se dava ao trabalho de consertar. Usei a minha cópia da chave, aquela que ele me deu com um sorriso bobo 6 meses depois que começamos a sair, e entrei sem fazer barulho, esperando encontrá-lo cochilando depois do almoço. O apartamento estava na penumbra. As cortinas de linho encardido balançavam de leve com a brisa quente que entrava pela fresta da janela, e foi aí que eu ouvi um riso abafado que fez o meu sangue gelar instantaneamente. Era um riso que eu conhecia desde os meus 7 anos de idade. Uma melodia aguda e familiar que pertencia a Mariana, a mulher que eu chamava de irmã, a pessoa que segurou o meu cabelo quando eu passei mal no carnaval e que sabia cada um dos meus medos mais profundos. Eu caminhei pelo corredor estreito, os meus passos silenciados pelo tapete de sisal que ele tanto gostava, e cada centímetro que eu avançava parecia uma eternidade de agonia silenciosa. Quando eu cheguei na porta do quarto, que estava apenas encostada, eu vi o que ninguém deveria ver se quiser manter a sanidade intacta em um dia de sol escaldante. Eles estavam lá, entrelaçados nos lençóis de algodão que eu mesma tinha dado de presente de Natal, e o Lucas sussurrava no ouvido dela algo que eu não consegui distinguir de primeira, mas que parecia um segredo compartilhado há séculos. O choque foi tão violento que a sacola de cervejas escorregou da minha mão e atingiu o chão com um estrondo oco, mas nenhuma lata estourou, o que tornou o silêncio que se seguiu ainda mais ensurdecedor e cruel. Eles se separaram em um pulo, os olhos arregalados de pavor, e a Mariana teve a audácia de cobrir o rosto com as mãos, como se a vergonha dela fosse maior do que a minha dor lancinante. O Lucas não disse nada por 5 minutos inteiros. Ele apenas ficou ali, sentado na beira da cama, com os ombros curvados e o olhar fixo em um ponto qualquer do taco de madeira desgastado, enquanto o ventilador continuava a girar sobre nossas cabeças, indiferente ao desastre. Eu senti uma náusea profunda, um gosto de bile misturado com o sal do meu próprio suor, e a única coisa que consegui fazer foi perguntar o porquê, em um sussurro que nem parecia vir da minha própria garganta. A Mariana começou a chorar. Um choro ruidoso e performático que me deu vontade de gritar até os meus pulmões falharem, mas eu me mantive estática, como uma estátua de sal no meio do deserto. Foi quando o Lucas finalmente levantou a cabeça, e o que eu vi nos olhos dele não foi arrependimento, nem tristeza. Foi uma espécie de alívio macabro, como se ele estivesse esperando por aquele flagra para se libertar de um fardo pesado demais. Ele se levantou, vestiu a calça jeans com uma calma que me enojou e caminhou até a janela, olhando para o movimento lá fora, para os carros que passavam buzinando na Avenida Nazaré, antes de se virar para mim. Ele disse que as coisas não eram o que pareciam, a frase mais clichê e covarde que um homem poderia proferir em uma situação daquelas. Mas ele continuou, dizendo que o que eles tinham não era sobre desejo, mas sobre uma dívida que eu jamais entenderia. A Mariana soluçou mais alto e disse que sentia muito, que tentou lutar contra aquilo por meses, mas que o Lucas estava sofrendo, e só ela podia ajudar a carregar o peso do que ele estava passando. Eu não entendia nada. A minha mente estava um caos de imagens distorcidas, e eu só conseguia pensar em todas as vezes que nós 3 saímos para jantar, em todos os conselhos que eu dei para ela sobre os namoros fracassados dela, enquanto ela, na verdade, estava cobiçando o meu teto e o meu chão. O calor naquela sala parecia ter subido 10 graus em 1 segundo, e eu senti que ia desmaiar se não saísse dali logo, mas os meus pés estavam pregados no chão, exigindo a verdade que latejava no ar como uma ferida aberta. O Lucas se aproximou de mim, mas eu recuei até bater as costas na parede fria do corredor, e ele parou a 2 metros de distância, com as mãos espalmadas em um gesto de rendição que parecia uma ofensa. Ele me disse que o motivo de estar com ela ia muito além de uma traição carnal, que havia algo enterrado no passado deles, algo que envolvia a minha própria família, e que ele tinha descoberto por acaso há cerca de 6 meses. Meu coração batia tão forte que eu sentia as batidas nos meus ouvidos, um tambor frenético que acompanhava o ritmo da chuva que finalmente começou a cair lá fora,
Uma tempestade amazônica súbita que lavava o asfalto, mas não limpava a sujeira daquela traição. Ele me olhou com uma piedade que me rasgou ao meio e disse que a Mariana era a única que sabia da verdade sobre o acidente do meu pai, aquele que ocorreu há 15 anos e que destruiu a nossa estabilidade financeira e emocional. Eu senti o chão sumir, uma vertigem negra que me obrigou a me apoiar no batente da porta, enquanto a Mariana se levantava da cama e caminhava até ele, segurando o seu braço como se fosse a dona do território. Ela me disse, com uma voz que não continha mais o choro de antes, que eles estavam juntos não por maldade, mas por necessidade, porque o segredo que eles guardavam era a única coisa que impedia a minha mãe de ir para a cadeia por algo que ela fez naquela noite de chuva em 2010. Eu não conseguia processar a magnitude daquela acusação, a ideia de que a minha melhor amiga e o meu namorado estavam em um conluio de silêncio e infidelidade para, supostamente, me proteger de uma verdade devastadora sobre a minha própria progenitora. O Lucas deu um passo à frente e tentou tocar o meu ombro, mas eu desviei com um movimento brusco, sentindo um asco profundo de cada centímetro da pele dele que um dia eu desejei. Ele disse que a Mariana tinha as provas, que ela tinha guardado documentos e fotos que poderiam reabrir o caso, e que ele só se aproximou dela inicialmente para tentar recuperar esses arquivos e destruí-los por mim. Mas no meio do caminho, no meio das conversas clandestinas em bares fuleiros da cidade velha e de encontros escondidos, ele se perdeu na rede de mentiras dela e acabou se tornando um cúmplice em todos os sentidos da palavra. Eu olhei para os dois, parados ali naquela luz frouxa do fim da tarde, e vi dois monstros que se alimentavam da minha ignorância e da minha dor, mascarando a luxúria com o manto de uma falsa proteção heróica. A Mariana teve a coragem de dizer que me amava, que tudo o que ela fez foi para que eu não sofresse a desilusão de ver a minha mãe atrás das grades, como se a traição dela fosse um sacrifício sagrado e não um ato de egoísmo puro. Eu comecei a rir, uma risada histérica e sem vida que ecoou pelo apartamento inteiro, assustando os dois, porque naquele momento eu percebi que a minha vida inteira tinha sido construída sobre um pântano de mentiras que agora estava me engolindo viva. Eu peguei a minha bolsa no chão, sem olhar para trás, e caminhei em direção à saída, sentindo a chuva molhar o meu rosto assim que pisei na calçada, misturando as lágrimas com a água morna que caía do céu de Belém. Eu caminhei sem destino por quilômetros, sentindo o peso de 1.200 perguntas sem resposta martelando na minha cabeça, tentando entender como as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo puderam conspirar contra a minha sanidade dessa forma. O asfalto exalava aquele cheiro de terra molhada e calor, um cheiro que para mim sempre foi de casa, mas que agora cheirava a traição e a segredos apodrecidos que estavam prestes a vir à tona. Eu sabia que aquela era apenas a primeira camada de uma cebola podre que eu teria que descascar, e que a verdade sobre a minha mãe era apenas o começo de um pesadelo que estava longe de terminar. Eu cheguei em casa encharcada, com o coração em frangalhos, e vi a minha mãe sentada na varanda, balançando calmamente na rede enquanto tomava um café, como se o mundo não estivesse desabando a poucos quilômetros dali. Eu a olhei e vi uma estranha, uma mulher que eu pensava conhecer, mas que talvez fosse a peça central de um quebra-cabeça sinistro que o Lucas e a Mariana tinham começado a montar pelas minhas costas. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta e desabei no chão, sentindo o frio do piso de cerâmica contra a minha pele quente, enquanto a imagem deles dois no quarto de cima não saía da minha mente, como uma tatuagem feita com fogo. Eu precisava saber o que eram esses documentos, o que a Mariana tinha escondido por 15 anos e por que o Lucas achou que deitar com ela era a única forma de me salvar. A noite caiu sobre a cidade com uma rapidez cruel, e eu fiquei ali no escuro, ouvindo o som dos grilos e o barulho distante dos carros, sabendo que a partir daquele minuto, eu não era mais a mesma pessoa que tinha saído de casa com 6 latas de cerveja e um sonho de amor eterno. Edite 1. Para quem perguntou, meu pai morreu em um capotamento na BR-316 quando eu tinha 9 anos. Sempre me disseram que foi um acidente por causa da pista molhada. Edite 2. Eu ainda não confrontei minha mãe. Eu estou em choque, paralisada no meu quarto, ouvindo ela cantarolar na cozinha. O contraste é aterrorizante. Edit 3. O Lucas tentou me ligar 37 vezes nas últimas 2 horas. Eu bloqueei o número dele, mas a Mariana me mandou um e-mail com o assunto. A verdade dói, mas liberta. Eu ainda não tive coragem de abrir. O e-mail que transformou a memória do meu pai em um pesadelo, e o silêncio da chuva que não lavava a alma. Eu passei o resto daquela noite em claro, sentada no canto do meu quarto, enquanto a luz azul do monitor do meu computador era a única coisa que iluminava a escuridão do ambiente. O barulho do ventilador de teto parecia agora uma contagem regressiva para o fim da minha sanidade. O e-mail da Mariana estava ali, parado na minha caixa de entrada,
com aquele título pretensioso que só alguém com um complexo de salvadora, ou uma sociopata, escreveria. A verdade dói, mas liberta. Que tipo de liberdade ela achava que estava me dando ao destruir a imagem da minha mãe e o resto de dignidade que o meu namoro possuía? Eu hesitava, com o dedo trêmulo sobre o mouse, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas, enquanto lembrava de cada detalhe da cena que eu tinha presenciado horas antes. O Lucas, o homem que eu planejava casar, o sujeito que me levava para comer tacacá na esquina e que dizia que o nosso futuro seria brilhante, estava deitado com ela sob o pretexto de me proteger. Eu sentia uma vontade avassaladora de vomitar, uma náusea que subia do estômago e se prendia na garganta, misturada com o cheiro do café que minha mãe ainda passava na cozinha, totalmente alheia ao fato de que o mundo estava ruindo. Finalmente, com um suspiro que pareceu carregar todo o oxigênio dos meus pulmões, eu cliquei no arquivo. O que se abriu diante dos meus olhos não foram apenas palavras, mas uma série de digitalizações de documentos antigos, fotos amareladas e um boletim de ocorrência datado de 15 de novembro de 2010. As fotos mostravam o carro do meu pai, um Voyage prata, completamente retorcido sob o tronco de uma mangueira caída na beira da estrada. Eu lembrava desse dia como uma névoa de dor e confusão, mas os detalhes técnicos que eu lia agora eram desconhecidos para mim. O laudo pericial, que a Mariana fizera questão de sublinhar com um marcador digital vermelho, afirmava que os freios do carro tinham sido manipulados. Não foi uma falha mecânica aleatória causada pela chuva intensa daquela tarde de feriado. Alguém tinha cortado o fluido. Mas o que me fez perder o chão completamente foi o anexo seguinte. Uma série de trocas de mensagens, escritas à mão em papéis de carta que eu reconheci imediatamente como sendo da minha mãe, endereçadas a um homem cujo nome estava rasurado, mas as datas coincidiam com as semanas que antecederam o acidente. Nessas cartas ela falava sobre dar um fim ao sofrimento e garantir que o segredo não saísse daquela casa. O meu pai, que eu sempre vi como um herói trabalhador, era descrito nas entrelinhas como um homem que estava prestes a denunciar um esquema de corrupção na prefeitura onde ele trabalhava. Um esquema que envolvia pessoas poderosas. E, aparentemente, a cumplicidade silenciosa da minha própria mãe para manter o nosso padrão de vida no bairro nobre de Belém. Eu li e reli aquelas palavras até que elas perdessem o sentido, sentindo uma pressão insuportável no peito. Como a Mariana tinha conseguido aquilo? A explicação veio em um texto longo que ela escreveu no corpo do e-mail. Ela contou que o pai dela, que trabalhava como investigador na época e morreu de ataque cardíaco há 5 anos, tinha guardado aquela pasta em um cofre particular porque sabia que a investigação tinha sido abafada por ordens superiores. Ela disse que só descobriu a pasta no ano passado e que, ao ler o nome da minha família, entrou em pânico. Segundo a versão dela, ela confrontou o Lucas primeiro, porque não tinha coragem de falar comigo, e os dois decidiram que manteriam isso em segredo para que eu não tivesse que carregar o fardo de saber que minha mãe poderia ter tido participação na morte do meu pai por causa de dinheiro e medo. Mas a narrativa dela mudava de tom rapidamente, tornando-se algo mais sombrio. Ela confessou que, no processo de esconder esse segredo, ela e o Lucas se aproximaram de uma maneira que o destino não permitiu evitar. Ela escreveu que o Lucas estava exausto de fingir para mim que estava tudo bem enquanto carregava o peso dessa investigação clandestina nas costas, e que nos braços dela ele encontrou o único refúgio onde podia ser honesto. Eu senti uma raiva tão pura e absoluta que meus dentes chegaram a ranger. A audácia de usar a morte do meu pai e uma possível negligência criminosa da minha mãe para justificar o fato de estarem se pegando pelas minhas costas era algo que eu não conseguia processar. Eu fechei o notebook com força, o estalo ecoando no quarto vazio como um tiro. Saí do quarto e caminhei até a varanda, onde o ar da noite de Belém estava denso e úmido. Minha mãe ainda estava lá, balançando na rede, os olhos fechados, e um rádio de pilha tocando uma melodia antiga de bolero em volume baixo. Olhando para ela, para o rosto envelhecido e tranquilo, eu me perguntei quem era aquela mulher. Seria ela a assassina do próprio marido? Ou seria ela apenas uma vítima de uma chantagem maior que agora envolvia a nova geração? O silêncio entre nós era uma muralha de concreto armado. Eu pensei em gritar, em jogar o computador no colo dela e exigir que ela explicasse aquelas cartas. Mas algo me deteve. Se a Mariana tinha aqueles documentos, ela tinha o poder. E se o Lucas estava com ela, ele era agora o guardião da minha destruição. Eu passei as horas seguintes vasculhando a minha própria memória, buscando qualquer sinal de que o casamento dos meus pais fosse uma fachada. Lembrei-me de brigas sussurradas na cozinha, de portas fechadas, e de como minha mãe nunca chorou no enterro. Na época, todos diziam que ela estava em choque, que era uma mulher forte.
mas agora aquela força parecia algo muito mais sinistro. Às 3h40 da manhã, o meu celular vibrou. Era uma mensagem da Mariana enviada pelo e-mail. Não me odeie por te contar agora. O Lucas está indo aí falar com você. Ele não aguenta mais mentir. Por favor, ouça o que ele tem a dizer antes de tomar qualquer decisão impensada. Nós fizemos isso por você. Eu senti vontade de rir da ironia sangrenta daquelas palavras. Nós fizemos isso por você. Eles destruíram a minha memória afetiva, o meu relacionamento e a minha confiança na única família que me restava, e ainda queriam sair como os mártires da história. Ouvi o som de um carro parando em frente ao portão de ferro da nossa casa. Pelo barulho do motor desregulado, eu sabia que era o carro do Lucas. Ele teve a coragem de vir até aqui no meio da madrugada. Eu vi pela fresta da cortina ele descendo do veículo. A mesma camisa que ele usava quando o flagrei no quarto, agora toda amassada. Ele parecia um homem derrotado, mas eu não sentia um pingo de pena. Eu sentia apenas um vazio imenso, uma cratera onde antes existia amor. Ele tocou a campainha, um som estridente que cortou o silêncio da rua deserta. Minha mãe acordou com um susto e se levantou da rede, ajeitando o vestido de dormir. Ela me olhou, confusa, e perguntou quem poderia ser aquela hora. Eu a encarei fixamente, buscando no fundo das suas pupilas qualquer rastro de culpa, e disse apenas: "É o Lucas." Ele veio me contar como o papai morreu de verdade. O rosto dela perdeu a cor instantaneamente. Uma palidez cinzenta que não poderia ser apenas cansaço. Ela não perguntou como eu sabia. Ela não se defendeu. Ela apenas se sentou novamente na rede e cobriu o rosto com as mãos, enquanto o Lucas continuava a tocar a campainha de forma incessante, como se o som pudesse expulsar os demônios que ele mesmo tinha ajudado a criar. Eu respirei fundo, sentindo o peso do século XXI e de todas as suas facilidades digitais que trouxeram o meu passado de volta para me assombrar em uma única noite, e caminhei em direção ao portão. A segunda parte do meu desmoronamento estava apenas começando, e eu sabia que quando o sol nascesse sobre as águas do rio Guamá, nada na minha vida voltaria a ser como antes. Edit 1. Sim, as cartas que a Mariana enviou são definitivamente da caligrafia da minha mãe. Ela tinha um jeito muito específico de fazer a letra F e o S. Não tem como ser falsificação barata. Edit 2. Para quem disse que eu deveria chamar a polícia, eu não sei se a polícia é a solução quando a própria investigação original parece ter sido enterrada por eles mesmos há 15 anos. Edit 3. O Lucas está lá fora gritando que me ama. O barulho está começando a incomodar os vizinhos, mas eu não consigo me mexer para abrir aquele portão. É como se eu estivesse esperando o mundo acabar antes da próxima batida na grade. O silêncio da rede que parou de balançar e a confissão que manchou o chão da nossa varanda. O som da campainha parou de repente, substituído por um silêncio que pesava mais do que qualquer grito. O Lucas tinha desistido de esmurrar o portão de ferro e agora apenas encostava a testa nas grades, as mãos agarradas ao metal frio como se estivesse em uma cela que ele mesmo construiu. Eu não abri. Eu me virei para a mulher que me deu a vida, aquela que eu vi trabalhar em 2 empregos para pagar a minha faculdade de Direito, e que sempre me dizia que o meu pai era o homem mais íntegro que Belém já tinha conhecido. A minha mãe estava encolhida na rede de algodão cru, aquela que ela comprou em uma viagem para Salinópolis, e que agora parecia um casulo de mentiras. O rádio de pilha continuava chiando um bolero baixo, uma música romântica que soava como um escárnio diante da tragédia que se desenhava na nossa varanda. Eu caminhei até ela, sentindo o piso de lajota gelado sob os meus pés descalços, e joguei o notebook aberto no colo dela, com as imagens das cartas digitalizadas brilhando na tela. Ela não se assustou. Ela apenas olhou para as fotos das próprias palavras escritas há 15 anos e fechou os olhos, deixando uma lágrima solitária sulcar o caminho entre as rugas que eu sempre achei que fossem de preocupação comigo, mas que agora eu percebia serem de pura culpa. Eu exigia a verdade com uma voz que eu não reconheci, uma voz rouca e desprovida de qualquer afeto, perguntando se ela tinha realmente matado o meu pai por causa de dinheiro. Ela soltou um suspiro longo, um som que pareceu expulsar uma alma cansada, e começou a falar com uma calma que me aterrorizou mais do que qualquer surto de histeria. Ela disse que eu era muito nova para entender o que era viver com medo de faltar o que comer, de ver os oficiais de justiça batendo na porta para levar os móveis da sala porque o meu pai tinha decidido ser o único homem honesto em uma prefeitura de Lobos. Ela confessou que ele tinha descoberto um desvio de milhões de reais em verbas destinadas ao saneamento básico das periferias, e que, em vez de aceitar a parte dele para ficar calado, ele decidiu que ia levar tudo ao Ministério Público. Ela tentou impedi-lo, implorou para que ele pensasse em mim, na nossa segurança, mas ele era irredutível. Foi então que ela começou a escrever aquelas cartas, mas não para um amante ou para um assassino de aluguel,
como eu tinha imaginado. Ela estava escrevendo para o avô da Mariana, que na época era o secretário de segurança e um dos cabeças do esquema, implorando por uma saída que não envolvesse sangue. As cartas que a Mariana tinha em mãos eram pedidos desesperados de uma esposa que estava tentando negociar o silêncio do marido em troca da vida dele. Mas a minha mãe admitiu, com a voz falhando, que o plano dela deu errado da pior forma possível. Ela tinha contado ao pai da Mariana a rota que o meu pai faria naquela tarde de novembro para entregar os documentos, acreditando que eles iriam apenas interceptá-lo e tomar os papéis. Ela nunca imaginou que eles iriam cortar os freios do Voyage. O acidente na BR-316 não foi um erro de cálculo. Foi uma execução autorizada pela informação que ela mesma forneceu, acreditando que estava salvando a nossa família de uma retaliação maior. Eu ouvia aquilo e sentia que cada palavra era um prego sendo martelado na memória do homem que me ensinou a andar de bicicleta e que me trazia bombons de cupuaçu toda sexta-feira. Minha mãe não era a assassina direta, mas ela tinha entregado o cordeiro para o abate. E o preço do nosso silêncio e da nossa sobrevivência financeira nos anos seguintes foi o sangue do meu pai, depositado mensalmente em uma conta que ela mantinha escondida. O Lucas, do lado de fora, começou a falar alto, a voz atravessando a varanda. Ele disse que quando a Mariana mostrou esses documentos para ele, a primeira reação dele foi querer me contar, mas que ela o convenceu de que isso destruiria a minha vida para sempre. Ela usou o amor que ele sentia por mim como uma arma de manipulação, transformando-o em um cúmplice emocional. Ele admitiu que começou a sair com ela para tentar pegar os originais, para queimar aquela prova, e garantir que eu nunca soubesse da podridão que sustentava a minha existência. Mas a Mariana é uma mulher que não dá nada de graça. Ela exigiu a presença dele, o corpo dele, a lealdade dele. E ele, na sua fraqueza e no seu complexo de herói torto, aceitou o acordo. Ele disse que se sentia um lixo humano cada vez que me beijava depois de ter saído de um encontro com ela, mas que acreditava sinceramente que estava me protegendo de uma dor insuportável. Eu olhei para o portão e gritei para que ele fosse embora, que o seu amor era a coisa mais nojenta que eu já tinha experimentado na vida, porque não se protege alguém tirando dela o direito de saber quem são os monstros que se sentam à mesa com ela. A tempestade lá fora a apertou, e o som da chuva batendo nas telhas de barro parecia o aplauso de uma plateia invisível para o circo de horrores que era a minha história. Minha mãe se levantou da rede e tentou me tocar, mas eu recuei como se ela estivesse infectada com uma praga. Ela chorava agora, um choro feio e ruidoso, dizendo que fez tudo por mim, para que eu tivesse os melhores estudos, para que eu nunca soubesse o que era passar necessidade. Eu respondi que preferia ter crescido passando fome do que ter sido alimentada com o dinheiro que comprou o silêncio sobre a morte do meu pai. A revelação da Mariana não era apenas sobre traição de cama, era sobre o controle de uma narrativa que ela herdou do pai investigador e do avô corrupto. Ela não estava apenas tendo um caso com o meu namorado. Ela estava exercendo o poder da família dela sobre a minha, mantendo-me sob a sua asa como uma pequena protegida, enquanto se divertia com o fato de que eu era a única pessoa no mundo que não sabia da verdade. Eu percebi que a Mariana tinha planejado cada passo. Ela não mandou aquele e-mail porque estava arrependida ou porque o Lucas não aguentava mais. Ela mandou porque sabia que eu ia flagrá-los. Ela deixou a porta do apartamento do Lucas encostada de propósito. Ela queria que eu visse, ela queria que eu sofresse, e ela queria que eu fosse até ela implorar para que os documentos não fossem entregues à polícia agora que o esquema de 15 anos atrás estava sendo novamente investigado pela Polícia Federal. Ela não era uma amiga, ela era uma carcereira. O Lucas era apenas o brinquedo que ela usou para quebrar o meu espírito antes de me mostrar as grades da minha prisão. Eu olhei para a minha mãe, que continuava encolhida, e percebi que ela estava apavorada com a possibilidade de ser presa aos 62 anos de idade por cumplicidade em um crime que ela tentou esquecer enterrando o marido e a própria consciência. A noite parecia que nunca teria fim, e o calor de Belém, que antes era apenas um clima, agora parecia o próprio inferno se manifestando dentro de casa. Eu entrei no meu quarto novamente e comecei a arrumar uma mala com o básico. Eu não podia ficar sob aquele teto. Eu não podia olhar para aquela rede, para aquele rádio, para aquelas mãos que um dia me acariciaram e que também entregaram o roteiro da morte do meu pai. Eu peguei o meu notebook, o celular e a mala, e caminhei em direção à porta da frente. Minha mãe me chamou, a voz trêmula, perguntando para onde eu ia. Eu não respondi. Eu abri o portão, passei pelo Lucas sem olhar no rosto dele, ignorando as suas súplicas e o seu hálito de quem tinha bebido para criar coragem, e caminhei para o meio da rua, debaixo da chuva torrencial. Eu não tinha para onde ir, mas eu sabia que qualquer lugar no mundo era mais seguro do que o ninho de cobras que eu chamava de lar. A terceira parte da minha vida tinha morrido ali.
e eu precisava decidir se eu seria a próxima vítima ou se eu usaria o que aprendi na faculdade de Direito para queimar todo aquele esquema, custasse o que custasse. Edit 1. Para quem perguntou sobre os documentos. Eu consegui baixar todos os anexos antes de sair de casa. Eles estão em uma nuvem segura agora. Ninguém apaga isso. Edit 2. O Lucas não me seguiu. Ele ficou parado na chuva, chorando como uma criança. Eu senti um prazer amargo em vê-lo naquele estado de humilhação. Edit 3. Eu acabei de chegar em um hotel barato perto da Praça da República. O quarto cheira a mofo, mas é o primeiro lugar onde eu me sinto livre em muito tempo. Meus olhos estão ardendo de cansaço, mas eu não vou dormir. Tenho muito o que planejar. A teia da aranha de seda e o cheque-mate que transformou a minha melhor amiga em uma carrasca impiedosa, o quarto do hotel na Praça da República era o cenário perfeito para o meu desespero. O som das gotas de chuva batendo no vidro da janela velha, misturado ao barulho dos carros que cortavam as poças d'água lá fora, criava uma sinfonia melancólica que embalava o meu ódio. Eu estava sentada na cama de solteiro, com o lençol áspero e o cheiro de desinfetante barato impregnando as minhas narinas, enquanto encarava a tela do meu celular. Eram 4 da manhã e eu não tinha pregado o olho. A adrenalina do confronto com a minha mãe ainda corria pelas minhas veias como um veneno gelado. Foi então que o meu celular vibrou novamente. Não era o Lucas. Era a Mariana. Ela não me mandou uma mensagem de desculpas, nem um texto longo tentando se explicar. Ela me mandou uma localização de um café tradicional no bairro da Campina e uma mensagem curta. 8 da manhã. Venha sozinha, ou eu envio o arquivo original para o promotor que está cuidando da Operação Mapinguari. Você sabe que a sua mãe não sobrevive uma semana no presídio de Marituba. A ameaça estava ali, nua e crua, despida de qualquer máscara de amizade. A Mariana nunca foi a minha melhor amiga. Ela era a herdeira de um império de chantagens que eu, na minha ingenuidade de 20 e poucos anos, nunca tinha percebido. Eu passei as horas seguintes estudando os documentos que tinha baixado. Eu precisava de uma arma, de algo que ela não soubesse que eu tinha. Entre os arquivos, encontrei uma planilha de pagamentos que parecia insignificante à primeira vista. Uma lista de nomes e valores que somavam mais de R$500 mil mensais. Ao cruzar os dados com o que eu lembrava das aulas de direito administrativo e das notícias locais sobre a Operação Mapinguari, que investigava justamente o desvio de verbas em saneamento no Pará, percebi que o pai da Mariana não era apenas um investigador conivente, ele era o contador do esquema. E a Mariana, após a morte dele, não apenas herdou a pasta, ela herdou o controle sobre os figurões que ainda ocupavam cargos na prefeitura e no governo do estado. O Lucas não foi apenas um amante para ela. Ele foi uma peça de teste. Ela o seduziu para ver até onde o poder daquele segredo poderia dobrar a vontade de um homem bom. Ela queria ver se conseguia quebrar o único pilar que ainda me mantinha em pé: a confiança. Quando o sol começou a filtrar por entre as nuvens pesadas de Belém, eu me levantei. Lavei o rosto na pia de louça rachada. Olhei-me no espelho e não reconheci a pessoa que me encarava de volta. Meus olhos estavam fundos, a pele pálida, mas havia uma dureza na minha expressão que eu nunca tinha sentido antes. Eu me vesti, peguei um táxi e fui para o encontro. O café estava quase vazio. Apenas o cheiro de pão na chapa e o som da televisão ligada em um telejornal matinal preenchiam o espaço. A Mariana estava sentada ao fundo, impecável em um vestido de linho bege, segurando uma xícara de porcelana como se estivéssemos apenas marcando um brunch de domingo. Quando me aproximei, ela sorriu. Um sorriso triste, treinado, que me deu vontade de virar a mesa sobre ela. Ela me convidou a sentar e disse que sentia muito que as coisas tivessem chegado àquele ponto, mas que a vida adulta exigia escolhas difíceis e que ela estava apenas tentando garantir o futuro de todos nós. Ela começou a falar sobre como o Lucas era fraco, sobre como ele chorava no colo dela, dizendo que me amava enquanto ela o ensinava a ser um homem de verdade, um homem que sabe guardar segredos. Ela teve a pachorra de dizer que a minha mãe era uma mulher corajosa por ter feito o que fez e que eu deveria ser grata por ter tido uma vida confortável às custas da prudência materna. O que ela queria era simples. Ela queria que eu usasse o meu estágio no escritório de advocacia, que defendia um dos empresários presos na operação, para vazar informações privilegiadas sobre as delações premiadas. Em troca, ela entregaria os documentos originais que incriminavam a minha mãe e desapareceria da minha vida, levando o Lucas com ela se eu fizesse questão. Ela estava me chantageando para me tornar uma criminosa, uma peça no mesmo tabuleiro onde o meu pai foi sacrificado 15 anos atrás. Ela falava com uma voz mansa, rítmica, quase hipnótica, enquanto eu sentia o suor escorrer entre as minhas mãos debaixo da mesa. Eu a deixei falar por 20 minutos seguidos.
Ouvi cada detalhe da sua narrativa distorcida de amizade e proteção. Quando ela finalmente parou para tomar um gole de café, eu me inclinei para a frente. Olhei bem no fundo daqueles olhos castanhos que eu um dia considerei espelhos da minha própria alma e disse que ela tinha cometido um erro de cálculo fundamental. Eu disse que, enquanto ela passava a noite transando com o meu namorado e planejando a minha ruína, eu passei a noite estudando a fundo a planilha de pagamentos do pai dela. Eu mencionei um nome específico, um desembargador que estava sendo cotado para uma vaga no Tribunal Superior e cujo nome aparecia em destaque nos arquivos que ela me enviou por e-mail no seu momento de arrogância. O rosto dela não mudou de imediato, mas eu vi a mão dela tremer levemente, fazendo a xícara tilintar contra o pires. Eu disse que se ela pensava que podia me usar como bucha de canhão em um escritório de advocacia, ela estava muito enganada, porque eu já tinha programado o envio de todos aqueles arquivos para 3 jornalistas investigativos diferentes e para um Ministério Público Federal, caso eu não desse um comando de cancelar nas próximas 2 horas. A máscara de seda da Mariana caiu. O sorriso sumiu, dando lugar a uma expressão de puro ódio que eu nunca imaginei que ela pudesse carregar. Ela me chamou de ingrata. Disse que eu estava cavando a cova da minha própria mãe, que eu não tinha ideia de com quem estava mexendo. Mas eu não me deixei abalar. Eu sentia o calor da manhã subindo, o mormaço típico de Belém começando a tomar conta das ruas, e percebi que a única coisa que eu tinha a perder era uma família que já estava morta, e um amor que nunca existiu de verdade. Eu dei o meu ultimato. Ela me entregaria o HD original com todas as provas. Confessaria em um áudio gravado que o Lucas foi coagido e que ela plantou as informações para me desestabilizar, ou todos nós iríamos para o inferno juntos. Eu não era mais a menina que precisava de proteção. Eu era a filha do homem que morreu por ser honesto, e eu estava disposta a honrar a memória dele, mesmo que isso significasse ver a minha mãe pagando pelos seus pecados. Ela tentou argumentar, tentou me ameaçar com pessoas poderosas que viriam atrás de mim, mas eu apenas apontei para o relógio na parede do café. Faltavam 90 minutos para o envio automático dos e-mails. A tensão entre nós era quase palpável, uma eletricidade que parecia carregar o ar úmido da capital paraense. Ela se levantou brusca, pegou a bolsa e disse que eu me arrependeria amargamente. Mas antes de sair, ela deixou escapar uma frase que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu via sua silhueta desaparecer na calçada. Você acha que o seu pai era um santo, mas pergunte à sua mãe sobre o motivo real de ele querer entregar o esquema. Não era por ética, era por vingança. Aquela semente de dúvida foi o último presente que ela me deu. E enquanto eu pedia a conta, percebi que a teia era muito mais profunda e pegajosa do que eu jamais poderia ter sonhado. O Lucas estava esperando do lado de fora, encostado em um poste, com o olhar de um cão chutado, mas eu passei por ele como se ele fosse um fantasma. Eu tinha uma última conversa para ter, a mais difícil de todas, antes de decidir qual botão apertar. Edite 1. Para quem perguntou, o escritório onde eu estagio é um dos maiores de Belém. Se eu fizer o que a Mariana quer, minha carreira acaba antes de começar, mas minha mãe fica livre. É uma escolha impossível. Edite 2. O Lucas tentou me segurar pelo braço na saída do café, mas eu disse que se ele me tocasse, eu gritaria por socorro ali mesmo. Ele parece estar em frangalhos, mas quem se importa? Edite 3. Estou voltando para casa agora. A chuva parou e o sol está castigando. Minha mãe precisa me contar a última parte dessa história, sobre a vingança do meu pai, ou eu não vou conseguir ir até o fim. O veredito sob o sol do meio-dia e a última peça do quebra-cabeça que me libertou das sombras. Eu caminhei de volta para a nossa casa com as solas dos sapatos batendo no asfalto que já começava a estalar de tão quente. O sol do meio-dia em Belém não tem misericórdia de ninguém, e eu sentia cada raio como uma acusação. Quando cheguei, o portão de ferro estava entreaberto, um convite silencioso para o ato final daquela tragédia que se arrastava por 15 anos. Minha mãe não estava mais na rede. Ela estava sentada à mesa da cozinha, diante de uma xícara de café frio e um maço de cigarros que eu nem sabia que ela ainda guardava. O cheiro de fumo barato misturado ao aroma de coentro do almoço que ela tentou, em vão, preparar, criava uma atmosfera sufocante. Eu não hesitei. Coloquei o meu celular sobre a mesa, com o cronômetro do envio automático dos e-mails marcando 32 minutos para o fim, e perguntei sobre a última mentira que a Mariana tinha jogado na minha cara. Perguntei se o meu pai, o homem que eu idolatrava, estava agindo por ética ou por vingança. Ela me olhou com os olhos vermelhos e me contou a verdade que faltava, a parte que tornava tudo cinza e amargo. O meu pai descobriu o esquema não por acaso, mas porque o avô da Mariana tinha cortado a participação dele nos lucros. Sim, o meu pai, o herói da minha infância, foi parte da engrenagem por quase 2 anos.
Ele só decidiu se tornar um denunciante quando se sentiu traído pelo grupo, quando percebeu que seria o bode expiatório se algo desse errado. Ele não ia ao Ministério Público para salvar o saneamento básico de Belém. Ele ia para derrubar os homens que tentaram passar a perna nele. A minha mãe, desesperada ao ver que ele estava em uma missão suicida que destruiria a nós três, tentou mediar a paz. Ela entregou a localização dele acreditando que haveria uma conversa, um novo acordo, talvez uma última chance de redenção financeira. Ela não foi apenas uma cúmplice silenciosa. Ela foi a esposa de um homem que se perdeu na própria ganância e que morreu tentando levar os seus parceiros de crime para o fundo do poço junto com ele. Eu ouvi tudo aquilo sentindo um vazio que nenhuma palavra seria capaz de preencher. O pedestre da moralidade que eu tinha construído para o meu pai desmoronou em poeira. O Lucas, a Mariana, minha mãe, meu pai, todos eles eram farinha do mesmo saco, todos movidos por interesses, medos e uma incapacidade crônica de serem honestos comigo. Olhei para o relógio. 15 minutos. Minha mãe pegou a minha mão, a pele dela estava gelada apesar do calor de 38 graus, e implorou para que eu não apertasse o botão, para que eu pensasse no futuro dela, na minha herança, na paz que o silêncio traria. Naquele momento, eu percebi que a Mariana tinha razão sobre uma coisa. A verdade liberta, mas ela também queima tudo o que toca. Se eu enviasse aqueles documentos, eu destruiria o sistema que matou meu pai, mas também mandaria minha mãe para o banco dos réus e acabaria com qualquer chance de uma carreira jurídica estável para mim. Se eu não enviasse, eu viveria o resto da vida sob a bota da Mariana, sendo sua marionete no escritório. Levantei-me da mesa e fui até o quintal, onde o pé de manga carregado fazia uma sombra densa. O Lucas apareceu no portão lateral, as roupas ainda úmidas da chuva de mais cedo, tentando uma última vez se explicar. Ele disse que me amava, que o que aconteceu com a Mariana foi um erro derivado da pressão. Eu olhei para ele e senti apenas pena. Um homem que trai por medo é mais perigoso do que um que trai por desejo, porque o covarde nunca sabe quando parar de mentir. Eu não dei a ele a satisfação de uma resposta. Voltei para a cozinha, peguei o meu celular e, faltando apenas 3 minutos para o envio, eu tomei a minha decisão. Eu não cancelei o envio, mas também não deixei que ele fosse daquela forma. Fiz uma alteração rápida, adicionando um destinatário que ninguém esperava, eu mesma, em uma conta criptografada, e enviei uma cópia para um cofre digital de um escritório de advocacia em outro estado, com instruções claras para que o conteúdo fosse liberado se algo acontecesse comigo. Em seguida, bloqueei o envio para os jornalistas. Por enquanto, eu não ia salvar a minha mãe, nem destruir a Mariana hoje. Eu ia usar o tempo ao meu favor. Eu olhei para a minha mãe e disse que ela teria que vender a casa, que sairíamos de Belém e que ela assinaria uma confissão detalhada que ficaria guardada comigo, como garantia. Se ela desse um passo em falso, se a Mariana tentasse me chantagear novamente, eu derrubaria o castelo de cartas. Eu decidi que a justiça que eu buscaria não seria a dos tribunais corrompidos pelo avô da minha ex-amiga, mas uma justiça silenciosa, onde eu ditaria as regras. O Lucas tentou entrar, mas eu o impedi com um olhar que o fez recuar até a calçada. Eu disse que ele estava morto para mim, não por ter me traído, mas por ter achado que eu era pequena demais para aguentar a verdade. A saga da minha vida não terminou com uma explosão, mas com o som seco de uma mala sendo fechada. Eu, uma mulher de 25 anos, que entrou naquela terça-feira achando que o maior problema do mundo era uma traição amorosa, saí de casa como a guardiã de um segredo que poderia incendiar o estado do Pará. Eu caminhei em direção à rodoviária, sentindo o suor limpar a maquiagem borrada. E pela primeira vez em anos, eu respirei fundo sem sentir o peso da mentira dos outros nos meus ombros. A Mariana achou que tinha me quebrado, mas ela apenas me deu o combustível necessário para me tornar alguém que ela nunca conseguiria controlar. Enquanto o ônibus se afastava das mangueiras e do rio Guamá, eu olhei para o horizonte e soube que a minha história estava apenas recomeçando, longe dali, sob um novo nome e uma nova força. Eu sou uma mulher que perdeu tudo, e é exatamente por isso que agora eu sou a pessoa mais perigosa que eles já conheceram. Edith. 1. Para quem perguntou sobre o gênero, eu sou uma mulher. E sim, eu sei que muitos esperavam que eu fosse para a polícia agora. Mas no mundo real, a gente joga com as cartas que tem. E agora, as cartas são minhas. Edith 2. Minha mãe aceitou os termos. Ela está aterrorizada, mas sabe que é a única forma de eu não deixá-la sozinha para enfrentar as consequências do que ela e meu pai fizeram. Edith 3. Mariana me mandou uma mensagem agora, pouco perguntando por que os e-mails não saíram. Eu apenas respondi, porque agora eu sou a sua dona. Ela ainda não visualizou.